Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Teacher Milena do inglesonline.in. Na aula de hoje, vamos estudar a canção You Don't Own Me, que fez parte da trilha dos filmes Dirty Dancing, Ritmo Quente, da década de 80, e do bem recente Suicide Squad, ou Esquadrão Suicida, no qual ela é a música tema da personagem Harley Quinn, ou Arlequina em português. Vamos iniciar pela compreensão da letra, seguir para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com a pronúncia. Vamos lá? You don't own me. I'm not just one of your many toys. Você não me possui. Eu não sou só um dos seus muitos brinquedos. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Você não me possui. Não diga que eu não posso sair com outros garotos. And don't tell me what to do. E não me diga o que fazer. And don't tell me what to say. E não me diga o que dizer. And please, when I go out with you, e por favor, quando eu sair com você, don't put me on display. Não fique me exibindo. You don't own me. Don't try to change me in any way. Você não me possui. Não tente me mudar de maneira alguma. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Você não me possui. Não me prenda, porque eu jamais ficaria. I don't tell you what to say. Eu não lhe digo o que dizer. I don't tell you what to do. Eu não lhe digo o que fazer. So, just let me be myself. Então, deixe-me apenas ser eu mesma. That's all I ask of you. É tudo que peço de você. I'm young and I love to be young. Eu sou jovem e eu amo ser jovem. I'm free and I love to be free. Eu sou livre e eu amo ser livre. To live my life the way I want, para viver a minha vida do jeito que eu quiser. To say and do whatever I please, para dizer e fazer o que eu estiver afim, o que eu quiser. Passando para o estudo das estruturas do inglês, temos então logo na primeira frase You don't own me, I'm not just one of your many toys. Você não me possui, eu não sou só um dos seus muitos brinquedos. Já vimos em aulas anteriores que usamos o don't para fazer a negativa da maioria dos verbos no presente. A exceção está justamente na frase a seguir, I'm not just one of your many toys. Ou seja, com o verbo be, ser ou estar, nós não precisamos do don't, porque ele mesmo já faz a própria negativa. I am, afirmativa, I am not, ou na contração, I'm not, negativa. Agora, com a maioria dos outros verbos, ir, comer, beber, fazer, vamos utilizar o don't para fazer a negativa, ok? Então, nesta frase, you don't own me, temos o verbo own, possuir. Bastante comum quando falamos das nossas posses. Por exemplo, I own a ranch in the countryside. Eu possuo um sítio no interior. Eu tenho um sítio. Esse sítio é uma das minhas posses. Outro exemplo, she owns an old car. Ela tem ou ela possui um carro antigo. O dono de alguma coisa é o owner, ou seja, colocamos um ER após o verbo own. Um exemplo seria Who's the owner of that big house? Quem é o dono daquela casa grande? Na frase And don't tell me what to do e não me diga o que fazer, temos o don't num contexto especial. Continua sendo uma negativa, porém aqui não temos um sujeito, alguém que está fazendo aquela ação. I don't, you don't, they don't. A ideia aqui é imperativo. Não me diga o que fazer. Don't tell me what to do. Então, quando quisermos dar uma ordem ou um comando na negativa, vamos utilizar o don't. Por exemplo, don't do this, não faça isso. Ou don't go there, não vá lá. Na afirmativa é ainda mais fácil. Começamos diretamente com o verbo da ação. Por exemplo, do this, faça isso. Ou então, go there, vá lá. Pode parecer que o imperativo não é tão utilizado porque a gente não fica dando ordens por aí o tempo todo. Mas uma situação onde o imperativo é bastante comum é em manuais, manual de instruções, por exemplo, um passo a passo, step by step. Por exemplo, select the item on the menu, selecione o item no menu.
Select the quantity. Selecione a quantidade. Então, toda situação onde você tem um passo a passo, normalmente essas frases virão escritas no imperativo. Na frase Don't put me on display, não fique me exibindo, ela está reclamando pelo fato dele a exibir, como se ela fosse um objeto ou como se ela pertencesse a ele. No dia a dia, a expressão put on display significa exatamente isso: expor, mostrar, pôr algo à mostra, que pode ser um produto, uma coleção, um artesanato. A palavra display também pode ser traduzida como expositor ou mostrador. Um outro exemplo de frase com a expressão put on display seria I'd like to put my camera collection on display. Eu gostaria de pôr minha coleção de câmeras à mostra. Se estivermos falando de uma pessoa que gosta de se exibir ou se mostrar, não vamos usar o put on display. Nesse caso, vamos usar o show off. Por exemplo, he likes to show off. Ele gosta de se exibir. Aqui, show off como verbo. Pode aparecer também como substantivo. Stop being such a show off. Pare de ser tão exibido. Na frase Don't tie me down, 'cause I'd never stay, não me prenda porque eu jamais ficaria, temos uma outra expressão que pode ser usada tanto no sentido concreto quanto figurado. Tie down é prender, amarrar, limitar a liberdade de alguém. No caso da música, de maneira subjetiva. Outro exemplo subjetivo seria We were tied down by a tight schedule. Nós ficamos amarrados por um cronograma apertado, ou seja, não tínhamos muito o que fazer. Num sentido concreto, teríamos, por exemplo, The robbers tied Gary down. Os ladrões amarraram o Gary. Amarraram mesmo, com cordas nesse caso. E o 'cause, aí da música, já vimos anteriormente, é uma redução do because. Por quê? Na frase to say and do whatever I please, para dizer e fazer o que eu estiver afim ou qualquer coisa que me agradar, temos o verbo please. Please aí não quer dizer por favor, é um verbo que significa agradar. Por exemplo, he wants to please his son. Ele quer agradar seu filho. No contexto da música, por ser uma situação mais informal, traduzimos como o que eu estiver afim. Outra palavra interessante nessa frase é justamente o whatever, que é a junção do what com ever. Já vimos o ever em outro contexto, junto com forever ou never, forever and ever, never ever, onde o ever significava todo o tempo que há. Aqui, ele continua abrindo possibilidades, mas não relacionado a tempo. Como what é uma palavra relacionada a coisas, o que? What. Temos, então, whatever, qualquer coisa, incluindo todas as coisas possíveis. A mesma coisa acontece, por exemplo, em wherever. Where, relacionado, então, a lugar, wherever, qualquer lugar, de todos os lugares possíveis. Ou ainda, whenever, when, relacionado a tempo, então whenever, a qualquer momento, incluindo todos os momentos possíveis. Bom, vamos passar agora à parte da pronúncia, lembrando que você pode baixar o PDF para poder visualizar as anotações. Essa música tem muitas palavras terminadas em consoantes oclusivas, don't, and, can't, what. Lembre que essas letras podem até ter uma explosãozinha de ar, don't, and, what, mas nunca um som como se fosse uma vogal depois, don't, and, what, ok? Em alguns casos, elas vão desaparecer completamente, dependendo da palavra que vem depois. Então, vamos ver como ficará a pronúncia dessa música. You don't own me. I'm not just one of your many toys. Aí juntamos just one of your, sempre of com som de V, many toys. You don't own me. Don't say, o T aí sumiu completamente. Don't say, I can't go with other boys. And don't, só tem um som de D, né? And don't. And don't tell me what to do. A mesma coisa acontece aqui, não vamos ter what to do, e sim what to do. And don't tell me what
to say. And please, sem o som do E, nada de please, please. When I, juntinho, when I go out with you, don't put me on display. You don't own me. Don't try to change ou don't try to change. O to aqui pode ganhar esse som rarara. Don't try to change. Ou então don't try to change. Cuidado com o change. Nada de botar o E. Change. Não. Don't try to change me in any way. In any way. Juntinho. In any. You don't own me. Don't tie me down. Só tem som de um T. Don't tie me down, 'cause como a gente não fala o E do 'cause, o S vai juntar direto com I. 'Cause I never stay. I'd, esse D quase não aparece, né? 'Cause I never stay. Oh, I don't tell you. Tell you. Juntamos o L do tell com you. Tell you what to say. I don't tell you what to do. So just, sem o som do T, just let me be myself. That's all. Juntamos o S com o all. That's all I ask. E também juntamos o all com o I. Então ficou that's all I ask of you. Of, novamente, com som de V. I'm young and I love to be young. And I, o D do and sumiu completamente. O N se juntou com I. I'm young and I love, sem o som do E, nada de love. I love to be young. I'm free and I love to be free. To live my life the way I want. Então, as palavras live e life, sem o som do E final. To say and do, somente o som de um D, and do vira and do. To say and do whatever, o T aqui ganhou esse som, rarara, whatever I please. Ok, chegamos ao fim de mais uma aula de inglês com música. Se você gostou da aula, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal ou assine o podcast, assim você vai saber sempre que tiver uma aula nova. Lembre também que você pode baixar o PDF no www.inglesonline.in para rever as anotações da aula e, principalmente, ouça a música, cante junto, cante bastante para praticar os conteúdos estudados, ok? Eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula de inglês com música.